Olá, hoje é 18 de dezembro de 2025 e o dia veio recheado de notícias que parecem se conectar de uma forma bem particular, né? Totalmente. Uma leitura perfeita do dia. Olhando o panorama, de Brasília à nossa fronteira norte, passando pelo mercado financeiro, parece que tem um fio condutor aí, um tema central, que é a nossa instabilidade interna e como ela reverbera para fora. Exato. E essa conexão entre, digamos, a desordem doméstica e as consequências externas, nossa, é um prato cheio para qualquer examinador. E o nosso objetivo aqui é justamente esse, né? Desemaranhar esses fios. Exatamente. Com aquele foco nos temas que tem tudo para aparecer nos grandes concursos, a ideia não é só relatar, mas entender o sistema de causa e efeito por trás das manchetes. Então vamos começar pelo epicentro desse tremor, que foi o Congresso Nacional. A grande notícia do dia foi a aprovação no Senado do chamado PL da dosimetria. O nome é bem técnico, mas as consequências parecem ser enormes. Podendo beneficiar desde os condenados do 8 de janeiro até o ex-presidente Bolsonaro, o que exatamente está em jogo com essa lei? Olha, o nome é técnico quase que de propósito, sabe? Para esconder o impacto real. Dosimetria da pena é um conceito fundamental do direito penal. E é por isso mesmo que tem cara de prova. Certo. Pensa nela como se fosse a receita de bolo que um juiz segue para definir o tamanho de uma pena. Ele pega a pena base e vai ajustando, adicionando os agravantes, que aumentam a pena, e os atenuantes, que diminuem. Por exemplo, ter bons antecedentes seria um atenuante. Isso. E cometer o crime por um motivo fútil, um agravante. Exatamente. O que este PL faz é mudar essa receita. Ele mexe nos pesos e medidas. Por exemplo, ele pode dizer que a confissão do réu agora vai ter um peso muito maior para reduzir a pena. A polêmica é que essas mudanças parecem ter sido feitas com uma certa dedicatória, sabe? Mirando em casos de grande repercussão. E aí que a coisa escala. O Senado aprovou. 48-25. Agora a bola vai para a sanção presidencial. Mas não parece um caminho simples. A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, já falou que a recomendação é pelo veto. O que acontece a partir daí? Bom, agora a gente entra no coração do direito constitucional. É uma aula prática sobre o sistema de freios e contrapesos. O famoso checks and balances. Esse mesmo. É um cabo de guerra institucional. Passo 1. O executivo pode vetar o projeto. Ok. Se vetar, o projeto volta para o Congresso. Aí vem o passo 2. Os parlamentares podem manter o veto ou derrubá-lo. Ou seja, a decisão final ainda pode ser do legislativo. Mas e se o Congresso derrubar o veto? A história acaba aí? De forma alguma. Aí entramos no passo 3, que é o campo de batalha do judiciário. O STF? O STF. Partidos da base do governo já falaram que, se a lei entrar em vigor, eles vão direto ao Supremo questionar a constitucionalidade. Nossa, então uma votação que parece ser sobre o 8 de janeiro pode, na verdade, paralisar a relação entre os três poderes por meses? Anos, talvez. É uma consequência muito maior. E é essa dinâmica que o examinador quer ver. Não só o que é o PL, mas a jornada dele. O processo legislativo, a mecânica do veto e o controle de constitucionalidade. É um caso perfeito sobre a tensão e o equilíbrio entre os poderes no Brasil. E essa tensão toda em Brasília, essa percepção de crise, com certeza envia um sinal de instabilidade para o mundo, não é? E falando em cenários externos, a situação na nossa vizinhança também esquentou bastante. Muito. As fontes mostram uma escalada na crise entre Estados Unidos e Venezuela. O governo Trump bloqueando petroleiros e o governo Maduro correndo para a ONU. A transição é perfeita porque é exatamente assim que as coisas funcionam. O capital e a diplomacia, eles são avessos ao risco. E enquanto a gente olha para o nosso próprio umbigo, o nosso entorno estratégico pega fogo. O caso da Venezuela materializa um risco geopolítico direto para o Brasil. A BBC News Brasil mencionou que o governo brasileiro já está traçando cenários de crise na fronteira, lá em Roraima, pensando até num caos pós-Maduro. A gente está falando de uma nova onda de refugiados, ainda maior. Exatamente. Para Roraima, isso não é uma hipótese. É uma realidade que se agravaria de forma exponencial. O Estado já opera no limite há anos.
uma intervenção americana, mesmo que só econômica, pode acelerar o colapso do Estado venezuelano e gerar um êxodo humanitário sem precedentes. Nossa! Para uma prova de geopolítica ou direitos humanos, os temas são claros: segurança de fronteira, direito dos refugiados, soberania nacional. E a reportagem da BBC também fez uma conexão histórica bem interessante. Lembrou que estamos nos 200 anos da doutrina Monroe. Como essa doutrina, de 2 séculos atrás, se conecta a um bloqueio de navios em 2025. Essa é a típica conexão que diferencia uma resposta boa de uma excelente. A doutrina Monroe, de 1823, tinha o lema América para os americanos. O objetivo, na época, era afastar a Europa daqui. Só que, com o tempo, ela foi reinterpretada e serviu como justificativa para a própria intervenção dos Estados Unidos na América Latina, tratando a região como seu quintal. Exato, sua área de influência exclusiva. Então, quando Trump bloqueia navios venezuelanos, ele está, de certa forma, atualizando essa doutrina para o século XXI. De certa forma, sim. A ação é vista por muitos como uma manifestação moderna dessa política. A acusação venezuelana é que o pano de fundo é a geopolítica dos recursos, o interesse no controle das gigantescas reservas de petróleo da Venezuela. E toda essa instabilidade na fronteira, somada à confusão política em Brasília, deve ser o coquetel que apavorem os investidores. O que nos leva direto ao nosso terceiro eixo, a economia. O dólar bateu 5,52, o maior valor em 4 meses. É um reflexo disso tudo. Sem dúvida. O mercado financeiro é um grande sensor de risco. E hoje, os sensores estão apitando em vermelho. As fontes, como o CNN e Metrópolis, apontam para 2 fatores: o estresse político interno, que a gente já falou. O PL da dosimetria. Isso. E a incerteza eleitoral que já começa a aparecer para 2026. Quando o investidor percebe um ambiente instável, ele foge do risco, vende real, compra dólar. A lei da oferta e da procura faz o resto. Certo. Mas para quem não investe na bolsa, como essa alta do dólar se transforma no aumento no preço do pãozinho na padaria? Qual o caminho desse impacto? Ótima pergunta. O caminho tem várias vias. A mais direta é a dos produtos importados. Celular, computador, peças, tudo fica mais caro. A segunda via é a das commodities. Soja, milho, têm preços atrelados ao dólar. Isso é bom para o exportador, mas pode aumentar o preço aqui dentro. O trigo do pão, por exemplo, a gente importa bastante. E tem o combustível também, imagino. Exatamente. O petróleo é cotado em dólar. Se o dólar sobe, a gasolina sobe. E isso encarece o frete de absolutamente tudo no país. É um efeito cascata. Entendi. Por isso, a alta do dólar é o maior fantasma da inflação. E no meio dessa turbulência toda, o Brasil tenta fechar um acordo que se arrasta há 20 anos. O presidente Lula deu um ultimato, né? Disse que o próximo sábado é a última chance para o acordo Mercosul-União Europeia. Extremamente delicada é essa situação. E, de novo, se conecta com tudo. A instabilidade política, a imagem ambiental do país, tudo isso enfraquece a nossa posição na mesa. Mas o impasse principal, como as fontes apontam, vem do protecionismo europeu, principalmente de França e Itália. A questão dos agricultores europeus, certo? Precisamente, o Mercosul é uma superpotência agrícola. A União Europeia é forte em produtos industrializados. A troca parece óbvia. O problema é que a Europa subsidia muito seus agricultores, que não teriam como competir com a gente. Então, eles criam barreiras, exigências ambientais, sanitárias. É o embate clássico entre livre comércio e protecionismo. É irônico, não é? A Europa usa a pauta ambiental como barreira contra a gente, mas aqui dentro, o Estado brasileiro parece ter uma dificuldade enorme de proteger o meio ambiente e seus defensores, o que nos leva ao nosso último eixo, sociedade e meio ambiente. A ironia é imensa e expõe nossas contradições. E o dia de hoje foi um exemplo perfeito disso. A principal notícia, sem dúvida, foi a decisão do STF de formar maioria para invalidar a tese do marco temporal para terras indígenas. Essa é uma decisão que vinha se arrastando, gerando muita atenção. Para quem não acompanhou de perto, o que significava essa tese do marco temporal?
A tese era uma interpretação muito restritiva da Constituição. Ela dizia que os povos indígenas só teriam direito às terras que eles estivessem ocupando fisicamente em 5 de outubro de 1988, data da Constituição. O problema é que isso ignora todo o histórico de expulsões forçadas que essas populações sofreram. Muitas comunidades não estavam em suas terras em 88 porque tinham sido violentamente retiradas de lá. Então, a derrubada da tese pelo STF, na prática, reconhece esse histórico de violência? Exatamente. E reafirma um direito que, na teoria, já estava na Constituição. Exatamente. A decisão reafirma o que diz o artigo 231, que os direitos dos indígenas sobre suas terras são originários, anteriores ao próprio Estado brasileiro. É uma vitória histórica, mas a batalha não acabou. Como assim? A decisão do Supremo não é final. É final no judiciário. Mas existe uma pressão enorme no Congresso, da bancada ruralista, para aprovar uma PEC que coloque o marco temporal na lei, contrariando a Corte. O que nos levaria a mais uma crise institucional? Uma colisão direta entre legislativo e judiciário. É um tema que ainda vai dar o que falar. E enquanto o STF avança na pauta de direitos, com essa decisão e também com a do benefício para mulheres vítimas de violência, a gente recebe a notícia trágica do assassinato de mais um protetor do meio ambiente no Pará. É o contraste sombrio do Brasil. A ministra Marina Silva chamou de crime bárbaro. Na Amazônia, a realidade é a da violência e da ausência do Estado. Esse assassinato não é um fato isolado. Ele é sintoma de um problema crônico, sistêmico. Os conflitos por terra envolvendo grileiros, madeireiros, garimpeiros, contra ativistas e indígenas. Exato. E para fins de prova, isso se conecta com a responsabilidade do Estado. O artigo 23 da Constituição fala da competência comum da União, estados e municípios para proteger o meio ambiente. Esse crime é a prova da falha coletiva em cumprir esse dever. Analisando tudo que a gente conversou, a imagem que se forma é bem clara. A gente tem o PL da dosimetria criando uma crise entre os poderes, A incerteza política pressionando o dólar e a inflação. o impasse no acordo com a União Europeia, que se arrasta, E a violência na Amazônia, que mancha a nossa imagem e mostra a fragilidade do Estado. A conexão que você fez no início se confirma. Fica evidente como a nossa dificuldade de construir consensos e a instabilidade interna minam a capacidade do Brasil de atingir seus objetivos estratégicos. seja fechar um acordo comercial ou proteger seu próprio povo. Exato. E a reflexão que fica, e que vale para qualquer análise mais profunda do país, é até que ponto a nossa interminável agenda de crises domésticas está nos impedindo de avançar em uma agenda de futuro. Uma pergunta fundamental. E com essa reflexão, nós encerramos a nossa análise de hoje. Para esta discussão, utilizamos informações dos portais Agência Brasil, CNN Brasil, Metrópolis, R7, BBC News Brasil, Poder 360 e Terra.